Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos. Grata por estarem aqui acompanhando nosso culto do Evangelho no Lar dessa noite. Antes de iniciar a nossa leitura, eu gostaria de estar convidando a todos vocês para estarem nos acompanhando nas doutrinárias que são realizadas terças, sextas e domingos. Amanhã, no dia 5/10, teremos a palestra com o nosso companheiro Jordan Alencar, do FEJAC, aqui do Espírito Santo, com o tema Experimentação. No dia 10, sexta-feira, teremos a palestra com a companheira da FESLA, Vera Grande, com o tema Evangelho e Trabalho. No dia 10/10, domingo próximo, teremos a palestra com a nossa companheira Andréia Neves, aqui do Cefa, com o tema A Lógica da Reencarnação. Convido a todos que divulguem os nossos trabalhos aqui do canal, que se inscrevam, que comentem, que compartilhem os nossos vídeos e contribuem conosco na divulgação dessa doutrina tão maravilhosa. Vamos então, iniciando o nosso evangelho, realizando a prece, nos sintonizando com os espíritos de luzes, rogando a Jesus possa nos amparar para que possamos compreender todos os conselhos a nós passado durante esse estudo e que as bênçãos do nosso Senhor encham os nossos corações e auxiliem-nos para que sejamos melhores a cada dia. Pai querido, obrigada pela oportunidade do estudo, nos ilumine e nos guarde hoje e por todo sempre, que assim seja, graças a Deus. Eu fui incumbida de fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 8, Bem-aventurados aqueles que têm puro coração, no item 11, onde estudaremos sobre o escândalo. Então temos na leitura: escândalo, se a vossa mão é um motivo de escândalo, cortai-a. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venham os escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Se alguém escandalizar um desses pequenos que creem em mim, seria melhor para ele que se lhe pendurasse ao pescoço uma dessas mós que o asno gira e que lançassem no fundo do mar. Tende muito cuidado em não desprezar nenhum desses pequenos. Eu vos declaro que no céu seus anjos veem sem cessar a face de meu Pai que está nos céus, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Se a vossa mão ou o vosso pé vos é um motivo de escândalo, cortai-os e atirai-os longe de vós. É bem melhor para vós que entreis na vida não tendo senão um pé ou senão a mão, do que terdes dois e serdes lançado no fogo eterno. E se vosso olho vos é motivo de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. É melhor para vós que entreis na vida não tendo senão um olho, que terdes os dois e serdes precipitado no fogo do inferno. São Mateus, capítulo 18, versículo do 6 ao 11, capítulo 5, versículo 29 e 30. No sentido vulgar, escândalo se diz de toda ação que choca a moral ou a decência de um modo ostensivo. O escândalo não está na ação em si mesma, mas na ressonância que ela pode ter. A palavra escândalo implica sempre a ideia de uma certa explosão de comentários. Muitas pessoas se contentam em evitar o escândalo porque com isso sofreria o seu orgulho e a sua consideração diminuiria entre os homens. Contanto que suas torpezas sejam ignoradas, isso lhe basta. E sua consciência está tranquila. São elas, segundo as palavras de Jesus, sepulcros brancos por fora, mas cheio de podridão por dentro. Vasos limpos por fora, sujos por dentro. No sentido evangélico, a acepção da palavra escândalo, tão frequentemente empregada, é sempre mais geral e, por isso, não se lhe compreende a acepção em certos casos. Não é mais somente o que ofende a consciência de outrem, é tudo que é o resultado dos vícios e das imperfeições dos homens. Toda reação má de indivíduo para indivíduo, com ou sem repercussão.
O escândalo, neste caso, é o resultado efetivo do mal moral. É preciso que haja escândalo no mundo, disse Jesus, porque os homens, sendo imperfeitos sobre a terra, são inclinados a fazerem o mal, e as más árvores dão maus frutos. É preciso, pois, entender, por essas palavras, que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens, e não que haja para eles obrigação para o praticar. É necessário que o escândalo venha, porque estando os homens em expiação sobre a terra, punem a si mesmos pelo contato com seus vícios, dos quais são as primeiras vítimas, acabando por compreender seus inconvenientes. Quando estiverem cansados de sofrer no mal, procurarão um remédio no bem. A reação desses vícios serve, pois, ao mesmo tempo, de castigo para uns e de provas para outros. É assim que Deus faz emergir o bem do mal, e os próprios homens utilizam as coisas más ou mais vis. Se assim é, se dirá, o mal é necessário, durará para sempre, porque se ele viesse a desaparecer, Deus estaria privado de um poderoso meio de castigar os culpados. Portanto, é inútil procurar melhorar os homens. Mas se Deus não houvesse mais culpados, não haveria mais necessidade de castigo. Suponhamos a humanidade transformada em homens de bem, ninguém procuraria fazer o mal ao seu próximo, e todos seriam felizes, porque seriam bons. Tal é o estado dos mundos avançados, de onde o mal foi excluído. Tal será o da terra, quando tiver progredido suficientemente. Mas enquanto que certos mundos avançam, outros se formam povoados de espíritos primitivos e que servem, por outro lado, de habitação, de exílio e de lugar expiatório para os espíritos imperfeitos, rebeldes, obstinados no mal e que são rejeitados no mundo que se tornarão felizes. Mas ai daquele por quem o escândalo venha. Quer dizer, o mal sendo sempre o mal, aquele que inconscientemente serviu de instrumento para a justiça divina, cujos maus instintos foram utilizados, não fez por isso menos mal e que deve ser punido. É assim que, por exemplo, o filho ingrato é uma punição ou uma prova para o pai que o suporta, porque esse pai talvez tenha sido um mau filho que fez sofrer o seu pai e que sofre a pena de talião. Mas o filho disso não é mais desculpável e deverá ser castigado, ao seu turno, em seus próprios filhos ou de uma outra maneira. Se vossa mão é uma causa de escândalo, cortai-a. Figura enérgica que seria absurdo tomar ao pé da letra, e que significa simplesmente que é preciso destruir em si toda causa de escândalo, isto é, de mal, extirpar de seu coração todo sentimento impuro e toda fonte viciosa. Quer dizer, ainda que valeria mais para um homem ter tido a mão cortada do que essa mão lhe ter servido de instrumento para uma ação má. Está privado da vida, que seus olhos da vista, que seus olhos lhe tivessem dado maus pensamentos. Jesus nada disse de absurdo para todo aquele que apreende o sentido alegórico e profundo de suas palavras. Mas muitas coisas não podem ser compreendidas sem a chave que delas nos dá o Espiritismo. O texto por si só está muito bem detalhado. Quando ele disse que é necessário que nós cortemos uma mão se ela for motivo de escândalo, ou que nós arrancamos um olho se ele for motivo de escândalo, ou um pé, ele não está falando no sentido literal, mas ele está falando que nós devemos trabalhar em nós aquilo que nos faz pecar. E quando ele diz que o mal surge através dos olhos, o mal não está no olho, está no coração, que consegue
vituperar, distorcer a informação, a visão que está chegando até nós. Então é necessário que nós trabalhemos o mal que existe no nosso íntimo, que nós cortemos as nossas más tendências, trabalhando aquilo que nos tornam orgulhosos, vaidosos, egoístas. Nós devemos trabalhar as nossas más inclinações, primeiramente buscando o autoconhecimento. O que no meu íntimo torna em mim motivo de escândalo? É a inveja, é o ciúme, é a ganância, é a ambição. Então, esses são os olhos, os pés e as mãos que nós devemos cortar, que nós devemos arrancar, que nós devemos trabalhar incessantemente para nos melhorarmos. Lá no item do texto que eu li, um item determinado, porque eu já fechei o livro, diz que a Terra tende a ir se melhorando. Nesse momento nós estamos passando por um período de transição. Logo, logo estamos no limiar de um mundo de regeneração. O que vai acontecer então com esses espíritos que não se trabalhou, que não trabalhou as suas más tendências? O próprio texto diz, existe mundo sendo criados, existe mundo de expiação e prova surgindo. Então, esses espíritos que não conseguiram se melhorar, que não conseguiram arrancar de si tudo aquilo que é motivo de escândalo, vão ser convidados a estarem habitando este mundo onde o que tem em si de evoluído vai servir de exemplo para aqueles mais atrasados e onde ele vai ter a oportunidade de trabalhar tudo aquilo que ele não trabalhou estando aqui, porque a Terra tende a se tornar um mundo feliz. Então, os espíritos que aqui habitam precisam estar acompanhando esta evolução. Nós devemos, não é um convite, claro que nós temos o livre-arbítrio, mas nós devemos nos atentar para a questão de que, se a Terra chegar no limiar do mundo de regeneração, todos aqueles que não estiverem aptos a habitar esse mundo serão convidados a habitar mundos inferiores. Então, irmãos, o tempo é agora de nós trabalharmos o nosso íntimo, de nós buscarmos estar cortando de nós todo o mal que nos torna pior ou que nos fazem sermos causa de escândalos, né? Vamos fazer agora a leitura do livro Pão Nosso, de Chico Xavier, no item 55, onde temos o texto sob o título Coisas Invisíveis. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se estendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Paulo, Cartas aos Romanos, capítulo 1, versículo 20. O espetáculo da criação universal é o mais forte de todas as manifestações contra o materialismo negativista. Filho da ignorância ou da insensatez, são as coisas criadas que falam mais justamente da natureza invisível, onde a atividade que se desdobre sem base, toda forma inteligente nasceu de uma disposição inteligente. O homem conhece apenas as causas das suas realizações transitórias, ignorando, contudo, os motivos complexos de cada ângulo do caminho. A paisagem exterior que lhe afeta o sensório é uma parte minúscula do acervo de criação divinas que lhe sustentam o habitat condicionado às suas possibilidades de aproveitamento. O olho humano não verá além do limite da sua capacidade de suportação. A criatura conviverá com os seres que necessita no trabalho de elevação e receberá um ambiente adequado aos seus imperativos de aperfeiçoamento e progresso, mas que ninguém resuma a expressão vital da esfera em que respira, no que os dedos mortais são suscetíveis de apalpar. Os objetos visíveis
no campo de formas efêmeras, constituem breve e transitória resultante das forças invisíveis do plano eterno. Cumpre os deveres que te cabem e receberás os direitos que te esperam. Faze corretamente o que te pede o dia de hoje e não precisarás repetir a experiência amanhã. Esse texto está intimamente relacionado com o que eu falei sobre a questão da transitoriedade que nós vivenciamos neste momento. Está dizendo que hoje nós vivemos situações que é necessária para o nosso aperfeiçoamento moral. O que a gente tem ao nosso redor é o que é necessário para o nosso crescimento. O que nós vemos aqui no plano material é reflexo do que está no plano invisível, que tudo inteligente é baseado numa força inteligente e que nós devemos nos empenharmos para realizar tudo que nos é pedido hoje. Tem um texto lindo, maravilhoso, uma frase que diz assim, que nós possamos florescer onde fomos plantados. Quer dizer, não é as coisas, as pessoas, as circunstâncias que têm que estar se adaptando a nós, mas ao contrário, nós que devemos trabalhar para florescer, para reluzir, para levar luz onde quer que estejamos. Vamos então encerrar o nosso estudo lendo o item 161 do livro Gotas de Sabedoria, que diz a nós: nem tudo que nos aborrece e faz sofrer é forçosamente um mal. Quando o irmão de José o venderam, o que parecia um mal tornou-se um maravilhoso bem, pois lhe deram oportunidade de chegar a ser governador do Egito. Tenha confiança no Pai, que sabe extrair o bem daquilo que nos parece um mal. Não se desespere, confia e siga em frente. Esse livro é uma coisa assim de louco. Tudo que nós passamos, reforçando a minha fala do livro Pão Nosso, tudo que nós passamos são situações que são indispensáveis ao nosso aprimoramento espiritual, são ferramentas que Deus nos oferece para que nós possamos estar podando aquele mal enraizado nos nossos corações, arrancando terapeuticamente aquele olho que nos faz pecar, aquela mão que nos faz pecar, aquele pé que nos faz cair, ceder, cair em tentação. Deus nos dá os recursos necessários para que nós possamos arrancar esse mal que está enraizado em nós. Que ao invés de esbraguejar, reclamar, lamentar, nos vitimizarmos, nós possamos refletir na bondade e na sabedoria de Deus, que a tudo nos oferece para que sejamos cada vez melhores. Até aquele irmãozinho difícil de lidar, aquele parente difícil de lidar, aquele trabalho que nós muitas vezes não gostamos, mas vamos trabalhar todos os dias por extrema necessidade, é para o nosso aprimoramento moral e espiritual. Então, que nós possamos ter humildade e saber em tudo dar graças a Deus e saber florescer onde fomos plantados, e que a paz do nosso Senhor esteja sempre conosco, trazendo alegria e nos estimulando a seguir felizes nessa jornada que é a evolução espiritual do ser que nós estamos burilando em nossos corações. Vamos assim agradecer a Jesus pelo estudo maravilhoso, pela oportunidade do aprendizado, pela oportunidade de recebermos em nossos lares a presença de companheiros de luz que abnegadamente venham ao nosso auxílio e que nós possamos realizar uma limpeza fluídica com bons pensamentos, bons sentimentos. Que Jesus abençoe a nossa família, nossos amigos e nossos irmãos aqui no nosso planeta, no plano físico e no plano espiritual. Que a paz do nosso Mestre Jesus nos acompanhe e nos ilumine hoje e por todo sempre. Que assim seja. Vamos assim encerrar o nosso estudo tomando água fluidificada